e depois iniciaram um trabalho para fundar um grupo escoteiro e escolheu ali a região do Terceiro Plano, que era a minha Dourados, né? Quando eu era criança, o Terceiro Plano era a minha cidade. E funcionou onde funciona até hoje, que é no CEPER 3, lá no CEPER do Terceiro Plano. Agora ali na rua Aquidabã. Na rua Camboriú, que é uma rua pequenininha que tem assim, Wander, subindo, hoje o grupo escoteiro recebeu um terreno da prefeitura, há muito tempo já, e está concluindo a construção da sua sede própria. Está quase pronta. Muito legal, uma estrutura muito legal. O Laranja Doce. O Laranja Doce. E aí, em 96, o grupo começou a funcionar e o que marca a fundação de um grupo escoteiro é a primeira promessa. A primeira promessa de um escoteiro é o que faz o grupo ser formalmente fundado. E aí, meu pai foi o primeiro presidente do grupo escoteiro Laranja Doce. Eu não fui a primeira promessa. A primeira promessa quem fez foi o Jerônimo, um grande amigo. Foi a primeira promessa que permitiu que o grupo fosse fundado. Tá, mas vamos lá. O que é a primeira promessa? A promessa escoteira é o seu, entre aspas, aí, rito de passagem. Você começa a frequentar o movimento. Aí você conhece, você passa a frequentar, participa das atividades, mas não pode usar o uniforme. O uniforme, cada grupo tem alguns padrões, que é o UEB, que é a União dos Escoteiros do Brasil, tem. O nosso grupo, o padrão o Dourados era aquele padrão CAC, e o padrão do Laranja Doce na época era uma camisa azul parecida com essa, com uma calça jeans. Hoje já tem um modelo diferente, a camisa verde escura. E aí quando você está pronto, os chefes entendem que você está pronto, você faz a promessa escoteira, que é: prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir os meus deveres, para com Deus e a minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. Essa é a promessa escoteira. Quando você faz essa promessa, você ganha o traje, que é a camisa, o lenço, o boné, e aí você já é um escoteiro mesmo, porque você fez a promessa escoteira. E a primeira promessa do clube é formar a primeira turma. É como se fosse formar a primeira turma, mas basta uma promessa. Ah, basta uma promessa. Você fez a primeira promessa, o grupo está formalmente fundado. Com uma pessoa só? Não, uma promessa, mas ele já tem chefes que já são oriundos de outros grupos. Entendi. Como no caso a gente tinha o chefe Luiz Carlos, a chefe Graça, esposa dele, os filhos dele já vieram, o Lucas e o Luciano, vieram do interior do Paraná, já frequentando o movimento escoteiro, fizeram a promessa, salvo engano, lá no São Jorge, e aí vieram para o nosso grupo com já feita a promessa. Mas a nossa primeira promessa, que começou o trabalho e fundou, foi a do Jerônimo. E aí foi a primeira promessa. Eu sou da segunda turma de promessas. Né? Que fundou então o Laranja Doce. Fundou o grupo Laranja Doce. Isso foi em 96. Eu não vou lembrar o mês, mas eu acho que é abril. Ou é março, abril ou maio de 96. O grupo foi fundado. Lá Você já participava, mas não participou da primeira promessa. O Jerônimo era um pouquinho mais velho que eu, né? Então estava um pouquinho adiante, mas nós começamos praticamente na mesma época. Aí a minha promessa é do segundo semestre de 96, foi quando eu fiz a promessa. E eu frequentei bastante tempo o escoteiro, e o escoteiro foi um lugar que eu conheci muita gente que eu me relaciono até hoje, amigos que eu tenho até hoje que eu conheci através do movimento escoteiro. Porque, Wander, eu assim, quando começo qualquer movimento, todos que eu participei, eu nunca fico na beirada, né? Eu sempre vou longe, mergulho mesmo. E no escoteiro não foi diferente. Então eu participei de várias atividades, eu fiz, agora teve um jamboree que eu vi na página do grupo, mas eu participei de um encontro no ano 2000, aí eu tinha 15 anos, lá em Foz do Iguaçu, que foi o jamboree pan-americano. Até então, depois disso eu não sei se houve outro maior, certamente não sei te dizer, mas foi o maior evento do escotismo da América Latina. Foi o jamboree pan-americano do ano 2000 em Foz do Iguaçu, 2000. Onde se reúnem vários escoteiros do mundo todo. E fazem várias atividades. Uma série de atividades, assim, uma programação bem legal. Então naquela atividade, por exemplo, lá naquela oportunidade, a gente, além de conhecer a usina lá de Itaipu, conhecer a parte do zoológico lá do lado do Paraguai, fazer atividade na Argentina, teve muita atividade náutica, porque lá a região tem o lago de Itaipu, que tem bastante, então fazer barco à vela, balsa, muita atividade legal, competições saudáveis assim, né? Então foi um encontro conheci muita gente, tem uma grande coleção de lenços, né? Que você pode trocar o seu lenço do seu grupo com um lenço de um outro grupo, um lenço de uma outra região, e eu tenho muito guardado isso, inclusive vou aproveitar fazer um compromisso com a chefe Mônica lá do grupo escoteiro Laranja Doce, com o pessoal do escoteiro. Tem vários amigos que fizeram na minha época e voltaram a frequentar o grupo agora.
Até o Ricardo, que é servidor lá da Justiça do Trabalho, Ricardo Sornas, Olha só. ele foi escoteiro na minha época, nós somos escoteiros juntos, e ele voltou pro grupo agora, junto com o Zé Antônio, um monte de gente antiga, a Silvia, muita gente legal, que é da minha época do escoteiro. Eu vou pegar esse material que eu tenho, que está guardado, e vou doar, porque agora o grupo tem a sede, vai montar um memorial lá com um monte. Já tem muita coisa do grupo. Eu vou doar a minha coleção de lenço, e tenho lenço, hein? Muita, para doar para o grupo, para que possa fazer parte desse acervo lá do escoteiro. Porque no movimento do escoteiro você aprende muito, não só questões de sobrevivência e tal, mas a servir, né, Alan? Muito. Tem muito trabalho de serviço comunitário, né? O Wander, o movimento escoteiro foi fundado por um militar inglês chamado Baden-Powell. Não é o Baden-Powell cantor, não. É um outro. Ele criou esse movimento e depois, com um viés... esse movimento nasceu meio em paralelo com o movimento que hoje é o movimento da Igreja Adventista dos Desbravadores. Então, o nome do fundador dos Desbravadores eu não vou lembrar, mas eles eram mais ou menos juntos, ele e o Baden-Powell. Quando eles fundaram o movimento, o Baden-Powell não queria que o movimento fosse confessional. Ele queria que o movimento tivesse entre as regras, né, assim, entre as primícias, os preceitos do movimento, a crença em Deus. Mas ele queria que fosse um movimento não confessional. E esse outro companheiro que fundou junto entendia que o movimento deveria ser confessional, e aí caminhou para o lado da Igreja Adventista e fundou o movimento dos Bravadores, que na prática é muito parecido com o movimento escoteiro. Mas tem a diferença da confessionalidade que o movimento escoteiro não tem. E entre outras curiosidades, o movimento escoteiro tem um cumprimento próprio, meios próprios de cumprimentar. Por exemplo, o cumprimento é com a mão esquerda, assim, ó, dá a mão aqui, com o dedo assim, ó. Assim. Assim? Esse é o cumprimento escoteiro, aqui, com o dedo entrelaçado. Os dedos entrelaçados. Aqui, ó, dedo entrelaçado. Tá. E aí tem uma explicação. O Baden-Powell era militar e numa das campanhas, liderando uma tropa na África, ele conheceu uma tribo africana que usava o escudo na mão esquerda e a lança na mão direita. Então, quando ele deixava o escudo ele deixava o escudo no chão, ele cumprimentava com a mão esquerda. E esse cumprimento com o dedo entrelaçado. Então, ou seja, eu estou cumprimentando você com a minha mão esquerda porque eu te respeito e confio em você. Deixei o meu escudo no chão. A minha proteção está no chão. Então eu te conheço e te respeito. E aí o movimento nasceu num acampamento que ele mobilizou numa ilha chamada Ilha de Brownsea. E aí de lá para cá o movimento se tornou mundialmente conhecido. É um movimento que tem em mais lugares do que países da ONU. É um baita movimento. E para mim foi muito legal. Eu fiz bons amigos, aprendi muito. Tem as 10 leis escoteiras, que são um código de conduta muito interessante para a meninada hoje. Seria interessante que todo mundo pudesse ter essa possibilidade de acompanhar. E eu gosto muito daquilo que é a educação não formal, né? Os movimentos de educação não formal, como é o escoteiro. E como também o esporte faz muito com disciplina, então foi uma jornada da minha vida que eu levo com muito carinho, a possibilidade de ter participado do movimento escoteiro e ter contribuído com a fundação do grupo aqui em Dourado. Meu pai foi o primeiro presidente, a minha mãe também era voluntária, ajudava na parte financeira do grupo, na gestão porque tem as coisinhas que vende, as insígnias que vão na camisa, tem que ter essa parte administrativa. Minha mãe, embora ela nunca tenha feito a promessa, meu pai fez a promessa como adulto, a minha mãe não fez a promessa, mas era uma voluntária bastante atuante também.